Sabe aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer? Aquele frio na barriga, aquele aperto no coração. Eu preciso te contar algo que está mexendo com milhões de pessoas ao redor do mundo neste exato momento. E talvez, só talvez, você esteja sentindo isso também sem nem saber o porquê. Olha, eu poderia começar esse vídeo de 1000 formas diferentes, mas vou ser bem honesto com você. O que vou compartilhar aqui nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo ao seu redor. E não estou exagerando. Você já parou para pensar por que tantas coisas estranhas estão acontecendo ao mesmo tempo? Guerras, terremotos, sinais no céu, uma inquietação que parece estar no ar. É como se a própria criação estivesse gemendo, esperando por algo. E sabe o que é mais impressionante? A Bíblia já havia falado sobre isso há mais de 2000 anos, mas aqui está o que poucos estão percebendo. Existe um lugar específico, mencionado nas Escrituras, que está no centro de tudo isso. Um lugar que serve como relógio profético de Deus. E esse lugar são os muros de Sião. Sim, você ouviu direito. Os muros. Não apenas Jerusalém, mas seus muros têm um significado profético tão profundo que quando você entender isso, vai começar a conectar os pontos de uma forma que nunca imaginou. Fica comigo porque eu vou te mostrar 3 revelações sobre esses muros que vão fazer você entender exatamente em que momento da história nós estamos. E a terceira revelação. Cara, essa é de arrepiar. Mas calma, vamos por partes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que toda vez que algo monumental estava prestes a acontecer na história de Israel, os muros de Jerusalém estavam envolvidos? Toda vez. E isso não é coincidência. É projeto divino. Pensa comigo. Quando Neemias reconstruiu os muros, não era apenas sobre segurança física. Era sobre restauração espiritual. Sobre preparar um povo para um propósito maior. Quando Jesus chorou sobre Jerusalém e profetizou sobre seus muros, ele estava anunciando tanto um juízo quanto uma promessa. E aqui está o detalhe que vai te deixar sem palavras. Essa mesma dinâmica está acontecendo agora. Os muros de Sião representam muito mais do que pedras empilhadas. Eles falam de proteção divina, de identidade, de chamado. E quando a Bíblia menciona clamar sobre os muros, não é apenas um grito qualquer. É um clamor específico, urgente, desesperado. É o tipo de clamor de quem vê o noivo chegando e precisa avisar todo mundo. Ele está voltando. Agora presta atenção nisto, porque aqui a coisa fica séria. Existe um grupo de pessoas que Deus está levantando nestes últimos dias e elas têm uma missão clara: ficar sobre os muros e clamar. Não é sobre religiosidade, não é sobre ritual. É sobre posicionamento profético. É sobre estar no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. E você pode estar se perguntando: mas o que isso tem a ver comigo? Eu não moro em Jerusalém. Eu não sou judeu. Ah, meu amigo, minha amiga. É exatamente aí que está o segredo que poucos entenderam. Os muros de Sião não são apenas físicos. Existe uma dimensão espiritual tão poderosa nisso que quando você captar, vai entender seu próprio chamado de uma forma totalmente nova. Sabe aquela inquietação que você sente? Aquela sensação de que você nasceu para algo maior, que deveria estar fazendo algo mais significativo? Isso não é depressão. Isso não é crise existencial. Pode ser Deus te chamando para subir aos muros. Mas vamos aos fatos concretos, porque eu não quero que você fique apenas na emoção. Quero que você entenda. A Bíblia fala em Isaías 62:6-7 algo absolutamente poderoso. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Percebe a intensidade disso? Jamais se calarão, não haja descanso, até que... Isso é urgência profética. E aqui está o primeiro grande insight. Deus estabeleceu um sistema de vigília que não pode parar. Por quê? Porque o tempo está se esgotando. Agora deixa eu te contar algo que vai conectar tudo. Sempre que Israel estava em perigo ou prestes a receber uma visitação divina, Deus levantava pessoas nos muros. Eram os atalaias, os vigias. Eles tinham uma única função: ver primeiro e avisar todo mundo. E aqui está a verdade que está mexendo comigo. Nós estamos vendo os sinais. Eles estão em todo lugar. A questão não é se Cristo vai voltar, mas quando. E os sinais estão gritando que é breve. Você percebeu que Israel voltou a ser nação em 1948?
Isso sozinho já é uma profecia cumprida absurdamente impossível do ponto de vista humano. Um povo espalhado por 2000 anos, que voltou para sua terra, ressuscitou seu idioma antigo e reconstruiu seu país. Isso é sobrenatural. Mas tem mais. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle de Israel pela primeira vez em quase 2000 anos. E sabe o que aconteceu? Os soldados israelenses choraram no Muro das Lamentações. Por quê? Porque algo espiritual estava acontecendo. O relógio profético tinha dado um salto gigantesco, e desde então os olhos do mundo inteiro estão sobre Jerusalém. Por quê? Uma cidade tão pequena causa tanta polêmica? Porque ela é o epicentro profético. É como se o mundo todo, mesmo sem entender, soubesse que ali está a chave para o futuro da humanidade. Agora, aqui vem o ponto que vai fazer você realmente entender a urgência. Jesus disse em Lucas 21:24 que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Meu amigo, minha amiga, esse até está chegando ao fim. O tempo dos gentios está se encerrando. E é exatamente por isso que o clamor sobre os muros de Sião se intensificou. Não é fanatismo, é percepção espiritual. É gente que está vendo o que a maioria não está vendo. Mas deixa eu ser bem prático com você. O que significa clamar sobre os muros? Significa 3 coisas essenciais que vão mudar sua vida de oração. Primeiro, significa vigiar. Não dormir espiritualmente, estar alerta, discernir os tempos. Você não pode estar distraído quando o noivo está chegando. As virgens loucas estavam distraídas, lembra? E perderam a festa. Segundo, significa interceder. E olha, não é aquela oração morna, de rotina. É oração com urgência. É clamar pela volta de Cristo. É dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. É se posicionar profeticamente declarando que o reino de Deus precisa se manifestar agora. E terceiro, presta atenção porque isso aqui é crucial. Significa proclamar. Os vigias não apenas veem e oram, eles avisam. Eles não guardam a informação para si. Eles gritam, o rei está chegando, preparem-se. E sabe qual é a pergunta que não quer calar? Você está preparado? Não estou falando de religiosidade. Estou falando de relacionamento real com Jesus. Estou falando de uma vida que reflete a expectativa da sua volta. Porque aqui está uma verdade dura, mas necessária. Muita gente está vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. Acomodada, confortável, investindo tudo nesta vida temporal, esquecendo-se da eternidade. E quando ele vier como ladrão de noite, essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Mas não precisa ser assim. E é exatamente por isso que esse clamor dos muros existe. É um alerta de amor. É Deus, em sua misericórdia, levantando vozes para avisar. Acordem, preparem-se, o tempo é curto. Você já percebeu que vivemos na geração que está vendo todas as profecias se alinhando simultaneamente? Nunca antes isso aconteceu. Israel voltou. Jerusalém está em foco. O evangelho está sendo pregado em todas as nações pela internet. Guerras e rumores de guerras. Terremotos em vários lugares, pestilências, sinais no céu, amor esfriando. Multiplicação da iniquidade. Não é teorias da conspiração, são fatos bíblicos se cumprindo diante dos nossos olhos. E a maioria das pessoas está mais preocupada com as redes sociais do que com a volta de Cristo. Mas aqui está o que eu mais quero que você entenda. O clamor sobre os muros de Sião não é só sobre avisar do perigo. É sobre antecipar a alegria. É sobre viver na expectativa bendita de que vamos finalmente ver face a face aquele que amamos. Imagina a cena. Você está naqueles muros, esperando. De repente, lá no horizonte, você vê. É Ele, é Jesus, o Rei da Glória voltando. E você foi fiel, você vigiou, você clamou, você proclamou. E agora é a recompensa eterna. Essa é a esperança que sustenta quem está nos muros. Não é pessimismo sobre o mundo, é otimismo sobre Cristo. É saber que não importa quão escuro fique, a luz está voltando. E sabe o que mais? Quando você entende esse chamado dos muros, sua vida ganha um propósito tão maior. Você para de viver para as trivialidades e começa a viver para o eterno. Suas escolhas mudam. Suas prioridades se ajustam. Seu coração se alinha com o coração de Deus. Então aqui está o grande chamado para você hoje. Suba aos muros. Não importa onde você está fisicamente. Espiritualmente você pode assumir sua posição de vigia. Você pode se tornar alguém que clama pela volta de Cristo. Alguém que intercede. Alguém que proclama. E quando você fizer isso, algo sobrenatural acontece. Você começa a viver com intensidade, com propósito, com expectativa.
Cada dia se torna uma oportunidade de preparar mais pessoas. Cada oração se torna um clamor profético. Cada testemunho se torna um alerta de amor. Os muros de Sião estão clamando. A pergunta é: você vai juntar sua voz a esse clamor? Você vai assumir sua posição? Porque o tempo está se esgotando, meu amigo, minha amiga. E quando aquela última trombeta soar, não vai ter mais segunda chance. Mas para quem está nos muros, vigiando, clamando, esperando, que glória será! Que alegria indescritível! Finalmente ver aquele que morreu por nós, voltando em poder e grande glória. Então eu te desafio hoje. Seja um vigia sobre os muros de Sião. Clame pela volta de Cristo. Viva com expectativa. E proclame para todo mundo que quiser ouvir: Ele está voltando. E vai ser breve.